o processo da Assembleia. Vocês passaram por isso, mas aqui é um monte de amnésticos. Sabe como é que é? Ninguém lembra de nada. Areópago. Pois é, Areópago. Mas eu estou falando aéreo por causa dele lá. É Areópago. Procura Areópago. É aquele que paga pela área. Areópago. É esse. Que mais? Tem mais nada? Vocês não têm outro dicionário, não? É Conselho de Justiça, Tribunal, Assembleia. Aqui até um certo ponto é um Areópago. Isso. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 15 de novembro de 2009, domingo. Verbete 1387, 4 páginas, 45 logias e 9 máximas. Tema: identificação do padrão. Especialidade: holopesquisologia. Definição: a identificação do padrão é a busca técnica ou a sinalização do caráter exato e minucioso da categoria fundamental de cada objeto de pesquisa básica, geral, em qualquer linha do conhecimento. Agora, a identificação do padrão da pesquisa, a identificação do fato orientador das investigações, a identificação do padrão da rotina pessoal, a identificação permanente dos padrões das ações pessoais, a identificação dos fatores ambíguos da realidade, a identificação da marca de excelência dos objetos, a identificação do secundário nas análises das realidades, a identificação da palavra-chave da pesquisa, a identificação do conteúdo egocármico do objeto, a identificação do conteúdo policármico do objeto, a verificação da uniformidade de parâmetros externos, e por aí vai o processo do padrão, ou da identificação do padrão. Agora, nós temos aí a frase enfática: a identificação da natureza ou da qualificação do padrão das realidades interessa sempre às personalidades proexológicas dedicadas às pesquisas gerais da evolução da consciência. Você vive atento à identificação do padrão das realidades em todos os campos de cognição? Se a nossa chefe quiser fazer alguma coisa, a legisologia só faltam 3 aí, que ela está mais fácil. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje é o dia 15 de novembro. Anteontem foi o dia 13, que era dia de sexta-feira 13 de superstição. Eu não quis tocar no assunto. O de hoje eu tenho que tocar no assunto, que é o dia da pátria, da independência, do Brasil, da bandeira, enfim, das coisas. Então, eu deixo aí registrado o 15 de novembro, houve uma independência e as coisas continuam. Agora, perguntas. O médium Gasparetto incorpora o espírito do Calunga, que se apresenta em programa de rádio e palestras públicas. Na Europa, Esther Hicks incorpora uma entidade chamada Abraham, que também ministra palestras públicas. Qual a sua visão a respeito disso? Esses espíritos são guia cego? É bom você examinar. Para mim, são. Agora, você que tem que examinar. Veja o jeitão, se eles são ou não são. Mas vamos ver o que dá. Sou autodidata em ciências exatas desde que nasci e sempre achei o processo eficiente comparado ao que as escolas de hoje em dia empregam, professor falando e aluno escutando somente. Além de dar aulas na área de domínio de conhecimento da pessoa, não seria ainda mais importante incentivar o autodidatismo? Bidu! Eu falo isso faz só 50 anos até agora, né? Eu já escrevi até sobre o assunto.
Uma outra coisa, procura nos meus dados aí, tudo que eu já publiquei sobre a palavra autodidatismo e autodidaxia. Tem um monte de coisa. Agora, como forma de haver uma maior independência das instituições. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a academia, a universidade geralmente não gosta disso, porque isso faz concorrência com eles. E outra coisa, eu conheci na minha vida muitos autodidatas que eram superiores em conhecimento, noção, erudição, polimatia, do que os maiores magnatas ou, vamos dizer, aqueles que tem vários nomes para isso, mas um dos nomes que tem mais é o dragão sagrado e outras coisas mais sagradas, né? Monstro sagrado e outras coisas mais. Eu vi muita gente só com a autodidaxia que era superior a esse povo todo. De modo que uma pessoa que lê muito e que faz registro, anotação, ela engole as coisas da universidade. Poderíamos considerar a Consimpreman como integrante de uma rede interplanetária, interestadual, interassistencial, contínua e direta de transmigraciologia extrafísica? Sim, isso é da equipe que estuda os processos da transmigraciologia. O exemplo pedagógico da Preman, de que forma foi aproveitado pelos alunos de curso intermissivo? A maioria não entrou nisso, não é muito cedo para eles. Para quando se prevê o convívio intrafísico aberto entre consciência terrestre e extraterrestre? Isso já está havendo há muito tempo, para quem tem para-olhos de ver. Isso já existe há muito tempo. Agora, muita gente saiu daqui durante o curso intermissivo para ver outros planetas. Estou cursando matemática, segundo ano da Universidade Federal do Paraná. A dispersão consciencial amplia as dificuldades. A docência da conscienciologia pode ajudar? Ajuda demais. Porque na docência você começa a fixar mais as coisas, melhora a sua concentração mental e a divisão de atenção. Fora a associação de ideias, juízo crítico, a imaginação sem emoção demais, mas uma imaginação racional ou racionalizada, de modo que mexer com a didática, a pedagogia, sempre vai ajudar muito a você. Vale a pena. Por favor, pode explicar melhor sobre a relação psicossoma, genética e paragenética? O psicossoma, ele guarda as coisas da nossa paragenética mais diretamente e mexe na genética quando a gente recebe. Agora, o psicossoma é o veículo que é o orientador do processo do soma. Ele é que orienta, ele é que demarca a situação. Por isso que ele é o corpo dos desejos, o problema das emoções, etc. De modo que, de modo geral, a relação toda tem essa. Agora, o ideal é ver os verbetes da enciclopédia, que tem muita coisa sobre esse assunto. O senhor já comentou sobre a importância de sabermos se fizemos um curso intermissivo para dar conta de nosso processo. Alguém de CAEC poderia mandar a parte do 700 experimento que fala de como se descobrir se teve curso intermissivo? O livro está em falta no site da Editares. Infelizmente, aqui em São Paulo, São José dos Campos, não temos nenhuma instituição conscienciocêntrica. Olha, eu quero te dizer que eles foram tirar lá, escanear a página e vão colocar na internet daqui a pouco. Sabe, é o capítulo, página 604, 700 experimentos. Eles já vão trazer, já foram escanear, porque eu vi a sua pergunta antes de ler. Então, eles já foram ver. Fica por aí, urubu servo aí, chefe, que você vai pegar um negócio já na internet daqui a pouco. Existe algum verbete correspondente à imunologia? Sim, é só você ver os processos de paraprofilaxia, profilaxia, prevenção. E também tem um sobre segurança. Você vai ter muita coisa sobre imunologia. Agora, outra coisa que tem aqui, em terra do comunismo mais capitalista do mundo, a China, envio aos meus amigos de Foz, para compartilhar minha alegria de vocês essa noite aqui via internet. Demorei, mas consegui retornar. Longe, mais perto. Obrigado. Marco de Paiva, de Guangzhou, República Popular da China. Quer dizer que ele está pegando as coisas lá. Valeu. Vamos nessa. É isso. Agora, tem um negócio aqui que me mandaram, da Folha Online. Após casos de espionagem, líder do Peru cancela a reunião com Bachelet. Vocês estão sabendo aí um negócio de espionagem?
O presidente peruano Alan Garcia anunciou nesse sábado o cancelamento de uma reunião prevista com sua colega chilena Michelle Bachelet, paralelamente à cúpula da APEC, após um caso de espionagem entre os dois países, pelo qual resolveu antecipar 24 horas o seu retorno. Estou antecipando em 24 horas minha volta para ter mais informações e poder me expressar de dentro do Peru, disse ele à imprensa no hotel em que está hospedado, em Singapura, logo antes do início da APEC, que é a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O escândalo da espionagem e a volta antecipada a seu país fizeram Garcia cancelar uma reunião com Bachelet, na qual também participaria o presidente mexicano Felipe Calderón, prevista para amanhã de domingo à margem da cúpula da APEC. Temos que suspender o encontro porque estamos voltando do Peru justamente para esse caso. Voltando ao Peru, indicou sem dar mais detalhes sobre o ocorrido. Apesar da decisão, Garcia decidiu participar nesse sábado da abertura da cúpula, onde se também encontra a presidente chilena. O chanceler peruano, José Tatatá, considerou o caso de... Eu só não estou sabendo o seguinte, o espião é de onde? A espionagem é de onde? O homem é do Peru. Tem alguma coisa que ver com quem? Quer dizer, tem alguma coisa que ver com... Qual o tipo de espionagem? O que é que houve? Aqui não está falando. Alguém viu isso aí na televisão? Alguém sabe o que se houve? Não? Agora, o caso se complicou ontem quando o juiz peruano emitiu uma ordem de prisão contra 2 supostos militares chilenos, é do Chile, acusados de espionagem e prejuízo do Estado peruano. Então é o Chile, o processo é esse. Então é por isso que está lá a Bachelet, não é isso? As relações entre os dois países ficaram prejudicadas após uma demanda apresentada pelo Peru contra o Chile em janeiro de 2008, ante a Corte Internacional de Justiça de Haia, por uma controvérsia a respeito dos limites marítimos no Oceano Pacífico. De modo que o negócio de espionagem entre países da América Latina é o quente. Isso aí é uma coisa bem diferente, bem nova. Agora, outra coisa. Oportunidade de voluntariado na recepção do CEEC. Esse anúncio aqui eu considero muito importante para todo mundo, tá certo? A recepção do CEEC está com falta de voluntários. E por esse motivo não tem ficado aberto os horários de atendimento. É uma vergonha para nós. Vocês não vão querer que eu vá para lá, né? Porque conforme a hora, talvez eu acho que eu vou entrar na recepção, porque eu já fiz isso no CEEC. Quando estava faltando gente, que a gente tinha só 19 pessoas aqui, eu participei disso. Então, veja, é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da comunicabilidade, da assistencialidade, do dinamismo, da sustentabilidade energética, da visão global das atividades da CCCI. Os interessados podem procurar o setor de voluntários do CEEC. Agora, quem trabalha lá é a Adriana Caiuati, você sabe, né? Ela é que é a coordenadora da recepção. De modo, pois é, levanta a mão só para ver que é ela. Agora, quem é aí que pode trabalhar nessa recepção? Não tem ninguém hoje? Como é que é? Nós precisamos de gente aí. Quem que é que estão? Cadê os boas-vidas aí? Vamos dar um jeito nisso. Esse ajuda a gente. A recepção é muito importante. Vocês vão ver gente bacana, inteligente, bonita, de tudo quanto é jeito. E outras mais. Agora, outra coisa que eu queria falar. Eu falei aqui que a ciência é universalista. Tem gente que às vezes tem dificuldade de entender isso. Eu vou esclarecer isso mais. A ciência foi feita, ela é universal, por isso que ela mexe só com processos universais. É para todo mundo. Então, toda vez que a gente classifica a ciência com alguma coisa, uma qualificação ou adjetivo, isso está errado, não é o ideal, é incorreto. Então, por exemplo, a gente pode falar que tem uma ciência no Brasil, mas você falar a ciência brasileira não existe, é a ciência para todo mundo que é elaborada, criada, desenvolvida no Brasil. Então, vamos entender bem isso. Agora, então, uma ciência desenvolvida no Brasil está correto, que é o processo da proxêmica, da geopolítica, etc. Tal. Agora, falar em ciência brasileira é um negócio que já... Isso é coisa do Rio Grande do Sul, que tudo é gaúcho. Lá é que tem ciência gaúcha, isso não sei o que é gaúcho, tudo gaúcho. Isso não é isso. Vamos tirar isso da cabeça. Agora, o hospital, quando ele é adjetivado ou especificado
por uma ideologia também é errado. Por quê? Ele não está atendendo todo mundo. Então a pessoa vai lá, tem um Cristo. Então o negócio tem que ser tudo católico. Esse negócio é imposição, é dogma. Onde é que está o Estado laico? Então as instituições que atendem todo mundo não devem ter nomes específicos regionais, nem de país, nem de nada. É isso que eu estou falando. Por exemplo, você falar faculdade de psicologia, escola de engenharia, faculdade de medicina, está tudo certo, que é para aquilo. Agora, se você começar a especificar muito, o negócio já fica esquisito. Por exemplo, já pensou, faculdade de medicina brasileira, já começou a criar uma demagogia corporativa e de algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, o seminário católico, está tudo certo. Escola de teologia, está tudo certo. Mas agora, por exemplo, você falar qualquer coisa e colocar católico lá, tem que ver. Se especificar, por exemplo, teologia e seminário, pode ser tudo é católico, não tem nada a ver com isso. Hoje em dia parece que tem até teologia espírita. É um negócio, está tudo certo, é coisa deles, é o que eles querem. Mas agora, o Estado é laico. Vamos entender os termos e os nomes das instituições sem dogmas, doutrinações ou imposições ideológicas. Por exemplo, nós falamos instituição conscienciocêntrica, cosmoética internacional, ou comunidade. Por que é? Que nome que é que nós vamos dar para isso? A nossa aqui tem que ser. Então tem gente que já está achando ruim que a gente coloca o nome conscienciológico em certas coisas. Por exemplo, se amanhã nós fizermos um hospital, não vai ser hospital conscienciológico. Vocês estão entendendo? Mas vamos supor que vai ter um que é de consciência terapia. Aí já é diferente. Pode ser feita uma faculdade de consciência terapia. É outra coisa. Então o que eu quero é especificar bem isso para não haver falácia em torno da incompreensão daquilo que nós falamos. Faz dezenas de anos que eu explico essas coisas. Eu acho que quem quer entender já entendeu até o momento. Só que eles estão chegando agora que não entendem, que é o que a gente está falando aqui. Agora, outra coisa. Isso aqui, ó, é o Penta Manual, Personal Energetic Task. Nova edição, foi lançada, uma preciosidade. 2009. Foi impresso, ele é inglês, foi impresso no México, na Espanha, entende? Está uma belezinha a edição, uma perfeição. Parabéns para a Nancy e para o Wagner. Está uma bela edição isso aqui. E para o Luiz Mineiro também, que está trabalhando com eles lá, e que vai sair o livro do Luiz qualquer hora. Agora, ó, quem quiser ver, pra você ter uma ideia, o Penta já tem 12.500 exemplares já publicados até agora. São várias edições da história da impressão dele. E tem também o Nuestra Evolución, que acabou de sair em espanhol também, que foi publicado também na Espanha. A Espanha é mais barato que fazer nos Estados Unidos do que no Brasil. A Espanha, cadê a turma da Espanha? Entendeu bem? A Laura não está aí hoje, está para ela. Agora veja, publicado agora também em 2009, então edição primorosa, o papel é ótimo, muito bem feito, impressões, as coisas, olha, o máximo. Viva a Espanha! Agora, ó, esse aqui, Nuestra Evolución, já tem 19.500 exemplares publicados em todas as edições. Vocês sabem que o Projeciologia tem 22 mil exemplares, né? Um livro de mais de 2 quilos de peso. De modo que isso aqui é uma beleza. Quem quiser esse livro, é só procurar a Verônica em espanhol e em inglês, que tem. Às vezes ela tem alguns exemplares ainda, nem que seja dos antigos, para vender para a turma, e vale a pena. Agora, que a edição está bonita, está. Essa eu vou levar até para casa, para eu dar uma lida, porque esses livros eu não conheço bem. Vou ver, para ver o que quer que se fale. Tá certo? Agora, sobre a identificação do padrão, quem é que quer falar? Tem alguém aí que já pegou o microfone, já leu o que a gente está falando? Na letra A. Assim. É uma pergunta, voltando a esse assunto das instituições se identificarem como laicas e tal, o que você acha da questão por exemplo, as universidades públicas levam o nome do local que elas estão, ou do estado? Universidade de São Paulo. Não, isso é importante.
às vezes, falar onde é que é, porque já mostra a orientação geopolítica. Uhum. O processo geopolítico, às vezes, vale a pena. O que eu quero chamar a atenção é o problema de você impingir a dogmática através de adjetivos. Isso é que eu sempre meti o pau. Eu meti o pau no processo espírita, quando eu estava no movimento espírita. O povo achava ruim. Entendeu? Entendi. É tanto que eu queria, só para mudar as coisas, eu é que criei o nome de Comunhão Espírita Cristã, que é para chatear, por causa do arcebispo de Uberaba. Entendeu? Ele vivia chateando, então eu falei, não, nós vamos usar uma palavra deles que é comunhão. Espírita Cristã. Cristã também é deles, então eles gostam. Aí mistura tudo que acaba com isso. Por causa do meu processo de levar tudo para o universalismo. Fica mais ecumênico, né? Fica danado da vida. Agora veja, hoje tem até comunhão espírita cristã em Portugal, em vários lugares. Quem criou essa palavra fui eu, a expressão fui eu. E instituições com o nome da pessoa? Que é em homenagem a alguém? Depende do processo da homenagem, essa coisa toda. Às vezes vale a pena, depende das repercussões daquilo, a parte didática, o exemplo que pode dar. Às vezes é importante. Agora, tem que examinar, né? Tem que ver cada caso de per si, saber como é que funciona, que às vezes tem coisa em excesso. Por exemplo, a hora que tem ditadura, que eles põem o nome em tudo, por exemplo, você vai no Maranhão, tudo é Sarney. É uma sarna generalizada que tem lá. Então, veja, isso aí já está errado. Já é um excesso. Está entendendo? Na Coreia do Norte, tudo é o Dilma. Né? De modo que a gente tem que estar de olho nisso. Senão, como é que fica? Agora, uma coisa, aproveitando aqui, já que vocês estão aí, ainda sem microfone, o caso é o seguinte: eu estou estudando o areópago conscienciológico. Então, nós arranjamos até agora mais ou menos 10 conselhos que eu quero falar do areópago. Então, eu queria só falar com vocês, para ver se vocês lembram de algum outro conselho que a gente tenha. Se tiver, vocês me falam. Eu vou falar os conselhos que eu já arranjei até agora. Conselho de Epicons, conselho de acariação do Ava, que é a confrontação de personalidade, o conselho do Siajuk, conselho da OIC, que é de consciência terapeuta, na Siajuk é de paradireitólogos. Aí dos Epicons é conselheiro mesmo, de Epicons, de epicentrismo. O conselho editorial de editados, por exemplo. Tem também a Unicim, que é o conselho das ICs, é de gestores, de administradores. Tem também as ICs, que é o conselho de cosmoeticistas, da cosmoética. Parece que já tem uma até de cosmoética aí, vamos dizer, da parte conselho mais ético. Eu mesmo participei do Conselho de Ética do CAE quando foi criado. Tem a CONSUS, que é o Conselho dos Conscienciômetras, da Consim Cobaia. Me conta aí, minhas páginas, você vai tirar também? Ah, está aqui? Ah, então tá bom. Vocês passam lá, que eu já avisei para ele que já vai. Ah, já passamos? Então tá. Olha lá o nome dele, já manda direto lá, fala com ele, tá bom. Agora, a neurologia é o CINEL, tem os neurologistas, o conselho neurologista. E tem também os conselhos econômicos, financeiros, uma série de instituições. Isso é que eu estou chamando, que é o tribunal, a assembleia, o grupo, o conselho, a equipe, o colégio, que existe nas diversas áreas da conscienciologia. É onde precisa ter honestidade, probidade, equanimidade, mega fraternidade, justiça para direito. Vocês lembram de mais algum outro? E o de intervoluntariado. Intervoluntariado, esse é de onde? Da Unicim, é Conselho de Intervoluntariado. Conselho de intervoluntário. Intervoluntariado. Isso. O que mais? O científico, o Conselho Científico também da Unicim. E também é da Unicim? E tem o Conselho... A Unicim é que tem mais conselho, né? Tem Conselho das ECs, das Empresas Conscienciocêntricas. Unicim, tá bom. E tem de parapedagogia e dos colégios invisíveis. E das esse empresas. Também é da Unicim? Das ECs, Conselho das ECs da Unicim também. E das empresas conscienciológicas, das ECs.
Das ECs também tem? E também é da Unicim? A Unicim arrematou tudo. O que mais? Tem mais algum? Você anotou do colégio? Quer dizer, até agora são 14. É isso mesmo? Você anotou dos colégios da colegiologia, dos colégios invisíveis? Colégios invisíveis, como é que chama? Colégio invisível? Invisível. Também é da Unicim? Hein? Colegiologia. Então são 15. Tá certo? Eu acho que está. Acho que é isso mesmo. Agora, Areópago é o processo, sabe? É o problema dos tribunais de justiça da Atenas antiga. E eu quero mostrar aí que muitos de vocês estavam lá. Eu só não vou falar porque não fica bem, né? Porque falar de tribunal a gente nunca sabe. Qual era o seu papel naquele tribunal? Então, em vista disso, eu me eximo, me inclua fora dessa para falar qualquer coisa que eu acho que é um pouco precipitado. Entende? Porque quem é que foi quem? Quem é quem? Ou quem foi quem? Não é isso? Evaldo, Areópago, então, é um conselho de membros da aristocracia ateniense. Agora, cada membro é chamado de arconte, uma espécie de governante, né? E ele era responsável por alguma função. Agora, aí está falando o tanto que era? Hein? O tanto que tinha. Era um montão de gente. Um montão. Agora, tem inclusive uma foto aqui de Atenas, que existia o local desse Areópago. Existia. Agora, aqui, ó, nós temos também um Areópago, tá certo? Até um certo ponto. Nós aqui justiçamos o quê? As ideias. Debate, por exemplo, vamos ter justiça a respeito. Hoje, por exemplo, eu estou falando o uso de qualificativo e de adjetivo num título de instituição ou de alguma coisa, um fator. Isso tudo é tribunal. A gente chega num veredito, Agora, uma conclusão, um consenso. O sentido é bem democrático, não é lógico? Pois é, democrático. Eu estou falando isso tudo e vou escrever o verbete devido ao processo da democracia pura. Vamos ampliar o nível de democratização, de politização, de socialização, entende? Ou de administração nossa. Vocês não acham que é uma boa? Eu acho que vale a pena. Já é a teática democrática ainda. Por exemplo, é muito democrático a hora que eu vi certas coisas. Por exemplo, o Roberto está aí. Não, quer ver? Aí está ali, ele estava escondido atrás. Eu vi que o Paulo foi lá e você cedeu uma sala para ele dirigir através de lá durante 3 anos para acabar o hospital. Isso é democracia. Está entendendo? Está tudo certo. Hein? 3 meses. 3 meses ele vai ficar lá. Entende? De vez em quando ele vai aparecer. Tem uma sala do prefeito no hospital para ajudar a terminar a construção. Isso é que é de mão que ele está te dando, hein? Essa aí eu vou te contar, hein? Paulo é fora de série. Você dá os parabéns para ele, fala que eu dou os parabéns pela atitude, sabe, de pegar na massa. Ele arregaçou as mangas. Ele é fora de série. Mas olha, o que é que a nossa moça... Sr. Evaldo, aqui na patologia, 7ª linha, tem a identificação do conteúdo policármico do objeto. O senhor podia comentar? A identificação, onde é que está isso do aqui? Conteúdo, da 7ª linha, bem no meio da patologia. A identificação... Conteúdo policármico do objeto. Do conteúdo, deixa eu ver onde é que está isso. 5ª de baixo para cima ou 7ª de cima para baixo? A identificação... Aqui tem um monte de identificação. Do conteúdo, está aqui. É a 6ª. É a 6ª de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. É 5ª ou 7ª. A gente tem que localizar, você não falou. É a do meio, é a média. Agora, a identificação do conteúdo egocármico do objeto.
e também do conteúdo policármico do objeto. Eu falei aqui na hora que eu li. Agora, o que é a identificação do conteúdo egocármico? Policármico. É o policármico que você quer. O conteúdo policármico das coisas que nós fazemos. É tudo aquilo que extrapola o grupo, que extrapola você, que extrapola o grupo, que extrapola as coisas que nós fazemos. Então, um negócio mais amplo. Da para-população, da para-humanidade, um processo cósmico maior. Você tem que examinar isso. Tem um monte de temas que eu tenho trazido aqui, que é policármico. Agora, o mais claro, aquele que as pessoas atingem em primeiro lugar, é a ofiexologia. É o FIEX. Tudo que diz respeito ao FIEX envolve um pouco de policármico. Pode observar. Agora, o policármico é a condição dentro da holokarmologia o mais importante que tem. Nós temos que fazer diminuir o egokarma, diminuir o grupo karma e ficar no polikarma. Agora, dentro do nosso grupo, nós temos que trabalhar com o polikarma. Então, por exemplo, todos esses conceitos que eu falei aqui, até um certo ponto, eles têm que objetivar a meta do polikarma naquilo que eles estão fazendo, o julgamento que eles alcançam, que eles desenvolvem. Está claro? Aqui na página 73, na parapatologia, primeira linha, a pesquisa dos padrões existentes para fenômenos vivenciados. Como é que a gente fica esses padrões? O problema é o seguinte, por exemplo, a hora que você vê uma clarividência, por exemplo. Então eu viro para você e falo assim, você está tendo clarividência sempre que você acorda. Isso é uma clarividência hipnopômpica. Você tem que começar a registrar isso. Agora, outra coisa, sempre está aparecendo para você uma consciência só. Agora, eu pergunto para você, é homem ou mulher? Eu falo assim, não, eu tenho visto só mulher. Está estabelecendo o padrão. Agora, aí eu pergunto para você, você nunca viu duas consciências ao mesmo tempo? Não. Estudo está começando a estabelecer os dados do processo, muito sério. Isso aí vale a pena pensar. Agora, isso é para estudar fenomenologia. Então, a identificação do padrão, na verdade, ela tem que atingir tudo que você faz. Você vai almoçar, você tem que ver a identificação do padrão da sua alimentação. Como é que são os nutrientes? Como é que está o nutricionismo que você usa dentro das suas refeições? Isso é muito sério. Entende? Hoje, por exemplo, eu nadei de braçada em matéria de fruta. Sabe como é que é? Tem gabiroba, tem moranguinho, tudo sem nada de agrotóxico, sem nada. Isso é o máximo. Não, tem um monte. Tem figo daquele árabe, que fica pretinho, que é uma delícia, né? Eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas aquilo não faz mal e é limpo. Beleza. Desde que você não come o cabinho, que ele vem com o cabo do figo. Vale a pena. Isso aí é o máximo. Outra coisa, banana. As bananas desse ano estão tudo doce demais. Parece que passaram açúcar, injetaram açúcar nelas. Então as bananas, mas muito doce mesmo. Vários tipos. Então vale a pena ver essas condições todas que tem por aí. Estuda padrão, identificação do padrão. Eu olho muito a identificação do padrão da fruta. Por exemplo, eu não vou comer uma manga se ela tem umas rajas escuras. Eu corto aquilo tudo, que aquilo já está começando a apodrecer. Dentro da madurez dela. Isso tudo é padrão. Entendeu? Obrigada. Quando o senhor comenta ali na fatologia, na última linha, o padrão assistencial, o senhor fala de especialização na assistência ou a forma de atuação do assistente? Isso. E você é o seguinte, quanto mais você acumular experiência, mais traquejo você vai ter. A sua assistência vai ser mais prolífica, produtiva, eficaz e outra coisa, vai atrair mais assistência. Os amparadores vão te dar mais serviço de gabarito melhor, mais elevado. Isso pelo público assistido e também pelo tipo de forma assistencial. Como a pessoa... Por exemplo, a coisa melhor que tem é quando a pessoa começa a ficar pior. Deixa eu mostrar esse paradoxo. Quando você, como assistente da interassistencialidade, por exemplo, seja na TENEPS, alguma coisa que você faça, aquela pessoa que sai do corpo, que atende os outros e tal, o que se passa? E ela começa a assistir só gente braba, tipo mega assediador, isso mostra que ela melhorou. Porque não é todo mundo que pode assistir mega assediador.
Entendeu? Porque senão ele adoece mais do que o doente. Você está entendendo? Então, quando a coisa piora, você começa a atender as piores, a sua freguesia piorou, você melhorou. Então, é o contrário do processo do empreendedorismo aí, do Loche, da turma toda. Quanto mais péssimo seja o processo, do assistido, melhor para o assistente. Porque mostra gabarito, mostra competência, mostra que ele tem performance adequada, que ele pode desenvolver e desempenhar aquele serviço de assistência de alto gabarito, mais sério. Porque o problema é o seguinte, você trabalhar com um mega assediador e você consegue encaminhar, fazer fraternidade com ele, viver com ele, isso mostra já um gabarito seu fora de série. Veja bem, aquilo não é vírus, não é um germe que a pessoa tira da infecção, é um negócio muito sério. O mega assediador é uma bactéria big, que entende tudo, que é inteligente, sabe tudo. Então, as bactérias, ele equivale por quantos milhões de bactérias? Você está começando a entender o que quer dizer? Então, esse padrão, a identificação do padrão da assistência, você pode começar por aí. É uma primeira análise conscienciométrica do estilo de assistência que a pessoa presta também. É isso. É o jeito de você ver. E pode ser durante um período mais intenso numa área, outro período na outra? Pode. Aí varia, né, a situação, porque você sabe que tudo isso tem aquelas fases. Às vezes vem coisa na frente da outra, aquilo funciona mais. Ó, gente, eu estou aqui com as cópias da vivência do seu curso intermissivo. Se algum de vocês não sabe se teve curso intermissivo, ó, tem que ver isso aqui. É uma página só. Se alguém quiser, ó, está aqui. Tá certo? Eu vou deixar aqui em cima, se alguém precisar. Eles me deram várias cópias. Eu já tive várias aqui, todo mundo levou, fiquei sem nada. Eu vou deixar uma comigo, sabe isso? Vou pegar. Uma eu vou deixar sempre aqui. Professor Valdo. Para ajudar os outros. Aqui na letra A. Professor Valdo, aqui na letra A. Aqui. O senhor colocou no livro 700 Experimentos, a página 741, o caso de uma consim que tinha lido mais de 30 mil livros até 61 anos de idade, certo? Eu fiz as contas e isso dá em média de 1,5 livro por dia. Eu queria saber como é que isso foi possível aí nesse caso. Eu li, para fazer o Projeciologia, 46 mil obras. Aí você vai perguntar, se você for estudar 19 anos que eu trabalhei naquilo, era impossível ver. Você não lê tudo, você lê aquilo que interessa. Você consulta, você compulsa. A leitura não quer dizer que você precisa ler capa a capa todos os livros. Eu jamais fiz isso na minha vida. Eu não sou burro. O burro é que lê tudo. Você está entendendo como é que é? Pega tudo, lê a marca, lê o preço que ele pagou, onde é que foi. Isso tudo é bobagem. Eu vou direto aos finalmente. Acabo com os prolegômenos, senão eu não posso ler nada. E outra coisa, eu já falei, eu sou leitor de livrões, de calhamaço, de catataus, de tratados, de enciclopédia, de dicionário. Quem me ensinou a ler dicionário foi o professor Vicente Lopes Pérez. De modo que, 1942, na época da guerra, ele me ensinou. Porque tinha uma opção de coisa que eu cheguei lá, ele era o preceptor, eu virei para ele e falei assim, ó, tem umas palavras de guerra aqui que eu não estou entendendo nada, se eu podia me explicar? Eu falei, não, você vai procurar cada palavra dessa no dicionário. E amanhã você vai explicar para mim o que é, sem o dicionário na mão. Era assim. O Vicente era isso, o professor Vicente, ele não era fácil. Eu fui estudar, ainda bem que era só 6 palavras. Você já pensou se eu tivesse dado para falar 50? Eu estava perdido. Mas eram só 6. Mas tinha umas coisas que eu não entendia. Uma delas eu lembro bem que era barricada. Eu não sabia bem o que é que eles queriam dizer com barricada. Uma outra coisa era estratégia. Que eu, com 10 anos, não tinha uma noção do que é. E eu via os processos da Em Guarda, que é essa revista que agora nós temos aí, que tinha esses nomes. Aquilo eu não sabia o que era.
Mas eu queria que o professor me explicasse não só a definição da palavra, você está entendendo? Mas que desenvolvesse aquilo para mim. Agora, ele não, ele me pediu, eu que tive que explicar para ele. Era um belo professor. Quer dizer, é o que eu devia de fazer com vocês, eu acho. Não, de vez em quando eu faço isso com o Alindário. Olha aí, Alindário, vê o que é isso, não é isso? Hoje mesmo eu não falei para você. O aero, não é arel, é o arel. É mais a área, mas eu falei aero, para ver se ele sabia, não lembrava nada. Agora, no caso desses livrões aí, você é a favor da leitura de capa a capa? Ou também você, no caso dos livrões que o senhor comentou, sim, você é mais a favor da leitura capa a capa ou também tem essa... Não, eu vejo aquilo que me interessa. Livro, primeiro você vê o índice dele. Primeiro você vai ver por que é que você está interessado naquele livro, tem que ver o assunto. Depois você vê o índice que ele tem. Depois você vê algumas referências, por exemplo, a folha de rosto, você vê as orelhas dele, pode ver a contracapa, alguma indicação que tem. Eu gosto de ver muito se tem, por exemplo, um epílogo, um pós-fácil, uma finalização, o último capítulo, conclusão. Você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o livro tem interesse, ele pode ser pequeno ou grande. Eu leio até o psicossoma do livro. Entendeu? Até a parte invisível dele, as entrelinhas. Mas isso é raro. São esses que eu costumo ler aqui. Por exemplo, aqui eu estou lendo o livro do Sam Harris, que é A Morte da Fé. É um livrinho pequeno, mas vale a pena. Você está entendendo? O outro que eu estou lendo, eu falei aqui ontem, é o caso Dreyfus, ou Dreyfus, aquele lá, que é o Dreyfus, lá entende, antigo, mas é um livrão. É o melhor que tem deles. Mas esse eu estou lendo porque me interessa muito, o livro da Priorismose. E realmente o livro é muito bem feito. Escreve com mínimos detalhes tudo que começou a ocorrer até chegar na prisão do homem com o negócio todo e a briga que houve depois. Não é fácil. Agora, esses livrões, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada com livrão, só para amenizar um pouco a vida dela, eu dou uma indicação. Leia biografia, mas a melhor biografia daquela personalidade. Geralmente é livro de 600, 700, 900 páginas. Isso é o ideal. Você vai se inteirar da pessoa. Agora escolha, né? Não vai ler coisa do artista, o cantor, o jogador de futebol, não. Lê uma pessoa que tenha substância, um negócio maior, técnico. Agora isso é a identificação do padrão do livro nesse caso, né? É. Agora veja, eu compulsei entre 46 a 47 mil obras para fazer, e deixei só, na primeira edição de Projeciologia, era 916 obras só, para começar. Mas tudo escolhido, daquilo tudo que eu li. Agora, a maioria dizia a respeito a fenômenos. Muita coisa era repetitivo, outras coisas não tinha nada que ver, não tinha nada que eu pudesse assinalar ou fazer uma referência. Entende? Então, isso tudo você vai deixando. Agora, muitos desses livros eu não cheguei a comprar. Eu li em biblioteca das universidades, você está entendendo? Biblioteca da cidade, dos lugares políticos que tinha, biblioteca do Congresso em Washington, o Museu Britânico lá em Londres, esses lugares todos, a biblioteca de New York, da cidade de New York, tudo isso eu frequentei durante muito tempo. O mais difícil para fazer isso aí é você gastar o tempo de ficar lá naquela cidade, no exterior, pagar hotel, aquele negócio todo, você gasta uma nota nisso, uma fortuna que eu gastei com isso. Agora, o que se passa? Eu vi o livro, se ele me interessava, eu procurava o livro para ter o meu exemplar, para riscar ele todo. Aí eu não ficava lá na biblioteca. Então, as minhas consultas na biblioteca era para identificar o que interessava. Eu identifiquei, eu caía fora. E vinha para o Brasil. Aí procurava arranjar o livro. Procurava arranjar. Primeiro eu via se tinha em português. Se não tinha, eu ia olhar nas outros idiomas, aquele que era mais fácil. E para ver se as traduções eram boas. E assim foi. Isso foi 19 anos, eu passei estudando o assunto. Eu olhava assim, para uma pessoa e falava assim, projeciologia, o que é que tem nele ali? Olhava para a escada, projeciologia, o que tem? Olhava um bicho, o que tem? Projeciologia. Tudo meu eu lia, tudo que eu via com aquilo que eu estava estudando.
Com isso eu fiz uma imersão que era uma loucura. Eu comecei só a pensar em projeção. Qualquer coisa saiu do corpo, com lucidez. Está entendendo? Agora, fiz uma imersão. Essa é uma das técnicas para fazer a projeção. A imersão, os fundamentos do processo da imersão no assunto. Entende? Vale a pena. Obrigado. Professor Valdo? Sim. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Na página 73, em numerologia, tem a identificação da ordem subjacente à entropia exposta. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Qual que é o parágrafo? Em numerologia. Em numerologia. Você está querendo a identificação da ordem subjacente à entropia exposta. A identificação da ordem subjacente à entropia exposta. A primeira coisa é o seguinte: você chega e vê uma casa que você está visitando a primeira vez. Você vê que foi uma bagunça. Na sala de visita, você já viu que tinha uma opção de chinelo velho, umas coisas tudo marcadas lá. Quer dizer, você já viu que é uma casa desorganizada. É uma entropia exposta, tá certo? Agora, você vai examinar. A casa tem mãe? A casa tem pai? Quem é que dirige ali? Aí você vai ver, não tem pai, é só a mãe. E a mãe é muito ocupada, ela não para em casa. Você já começou a estudar a identificação do padrão. A culpa é de quem? Da mãe. Ela que é a dona da casa. Entende? Aí eu vou lá conversar e vejo que tem 4 crianças. Uma está com remela no nariz, a outra está com a roupa tudo suja, aquelas que aparecem lá do ombro, né? Que aparece a mancha na camisa. Aí eu viro para ela e falo assim: olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para evitar os acidentes é arranjar um jeito de normalizar isso aqui. Quem é que vem? Você tem alguém que cuida da sua casa, vem aqui uma vez por semana, como é que é? Como é que está a situação? Você tem alguém que você pretende casar de novo, depois você enviou, e por aí vai. É a identificação do padrão. Tem que melhorar aquilo lá, porque tem 4 crianças que estão levando na cabeça com aquela vida desorganizada. Agora veja, no Brasil isso até é raro, mas acontece. Porque geralmente as donas de casa, elas primam pelas coisas tudo bonitinha. Não pode ter nem dobra no tapete. Ela penteia o tapete, a parte final. Mas agora as franjas. Mas existe casa desse jeito que eu estou te falando. Tem as fases críticas da vida da pessoa que ela se larga, ela se fica desleixada, ela se entrega. Então, eu estou te dando um exemplo, né? Agora, pensa bem, aplica esse exemplo nas outras coisas, você vai entender tudo o que a gente quer dizer com isso. A identificação de padrão, ela é importante para tudo, sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos, sobre todas as pessoas. A identificação de padrão é uma coisa seríssima. Por exemplo, uma das coisas que eu recomendo muito sério, identifique toda a consciência que chegar perto de você, seja consciente ou consciente, sempre é importante. Fora do corpo, isso é vital. Muita gente evitou de somar prematuramente por causa disso. Vale a pena pensar. Entende? Agora aqui, em fatologia, na 7ª linha, a identificação do conteúdo policármico do objeto. Você poderia ampliar esse item e exemplificar? Eu já falei aí, não é isso? Esse já foi. Tenho estudado e procurado diversas fontes para facilitar meu autoconhecimento consciencial e tenho comigo que hoje não há nada mais avançado que a conscienciologia nesse sentido. Olha, alguém aí quer agradecer a pessoa? É bom, né? Vocês vão agradecer? Eu não sei se eu devo agradecer, que é um pouco cabotinho aqui, tá certo? Ô, Adriana, você agradece aí, você agradece, tá certo? Mas como a tendência generalizada das consciências que adquirem conhecimento terem orgulho disso, sendo que esse orgulho pode prejudicar quanto à meta de se alcançar a max-fraternidade. Como prevenir ou combater esse sentimento de superioridade tão comum? Olha, uma das coisas mais difíceis que tem é fazer isso. É só a pessoa mesmo com o tempo. Agora veja, às vezes até que é bom que ela tenha um pouco de superioridade para você dar uma rasteira nela.
Chega uma pessoa da Conscienciologia que conhece mais do que você e começa a pôr muita coisa, aquilo que a gente fala, contar papo, não é isso? Entrar num bicotério danado, começar a falar demais. É bom a gente observar e colocar a pessoa no lugar. Entende? Isso é bom. Ou fazer do jeito que eu, né, que não está sabendo de nada lá, que o cara falou, não, você precisa de ver um livro que tem sobre projeciologia. Esse aí não vale nada. E eu, não diga, entendeu? Mas aí o meu povo estava lá perto, eu vi e falei assim, ó, ele está brincando com você. Ele... Então, mexeu o coreto. Você está entendendo? Acabou na hora. Mas então, o processo todo é o seguinte, você tem que lembrar o seguinte, há pessoas, principalmente os jejuns, quando estão começando, quando fica sabendo das coisas da Conscienciologia, se não tiver cuidado, ela sai com um tacape na mão para rachar a cabeça de todo mundo. Isso é um perigo. Então é preciso que a pessoa que não está habituada com isso, que a verdade não pode massacrar os outros. A verdade é para esclarecer. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, outra coisa, quando você vê alguma coisa nesse sentido, fala com a pessoa. Para isso tem a diplomacia, tem a heterocrítica, tem essas coisas todas que vale a pena a pessoa pensar. Eu acho que é importante isso aí, a gente pensar nesse sentido. Comprei o livro do Conscienciograma, não consigo responder as perguntas. Gostaria muito de me aprofundar nele, mas confesso que minha total falta de entendimento. Teria um roteiro de como proceder para me enviar? Cadê a turma aí da Consci para falar? Quem é que vai falar da Consci? Pega o microfone aí e fala para nós. Dá as dicas. Fala aí. Fala quando é que tem reuniões e tal, tudo. Bom, a gente tem cursos semanalmente, tem uma turma na quarta-feira, na terça e no domingo, inclusive hoje, daqui a pouco, tem aula. Então, se essa pessoa não é daqui, é interessante ela, assim, numa oportunidade, quando der, ela vir aqui participar de um desses cursos, né? Que a gente vai passar os fundamentos, ela as deve técnicas. ser de muito longe, porque o nome, no fim, é dos Andes. Deve ser gente longe. O nome da pessoa, eu não estou lendo o primeiro nome, mas acaba dos Andes. Deve ser longe, até no Chile. É alguma coisa bem longe. Então, tem essa oportunidade. E no final de ano a gente sempre tem curso. Vai ter agora o TENEPS. Ela falou aqui que está no Jardim da Infância da Conscienciologia. No site não está pronto. Por isso, acredito na minha dificuldade. Entende? Ela ainda está acreditando na dificuldade dela. Quer dizer, chegando aí, você sabe no princípio da descrença para não acreditar. Se ela quiser também mandar um e-mail para a gente, né? Seria bom. Interessante, né? Tá certo, Valdo, agora também dá tem aí os dados, dá de novo aí. Eu vou passar o meu e-mail pessoal, tá? Que ela manda para mim, que depois eu encaminho, tá? Bom. Meu e-mail pessoal é everaldocsb@gmail.com. CSB. É Conselho Sideral dos Bons. Não, é sobrenome. César Schmidt Bergonzini. O Valdo também tem o Colégio Visível da Conscienciometria, né? Também ela pode à distância ficar estudando com o pessoal, que eles também tem vários métodos de estudo do conscienciograma, várias técnicas. O Everaldo agora, também podia passar isso aí. Tem mais alguma coisa para a nossa amiga pesquisar? Tá funcionando. Não tem, assim, o site não tem. Agora, conscienciograma não é coisa à toa, não. Eu demorei mais para fazer o conscienciograma do que para fazer o projeciologia. Projeciologia foi 19 anos, conscienciograma eu demorei 22. Como auxiliar os professores de orientador do IPC, que ainda não fazem da autopesquisa e das GESCONs um padrão de sua manifestação? Por vezes, não é falta de priorização, mas não sabe como fazer. Como podemos auxiliar esses professores que formam outros professores? Aí o problema é do IPC. Alguém quer falar aí alguma coisa? Do IPC? Fala lá. O chefe do IPC está aqui, lá, o responsável. Tá certo? Alô, som. O que a gente pode fazer, o que a gente vem fazendo, né? Inclusive esse final de semana a gente está trabalhando com uma qualificação dos voluntários, no foco da assistenciologia, investindo isso, vamos expandir também para os professores. E para esses professores, eu não sei exatamente de qual cidade que é, a gente indica que eles façam o nosso curso Autopesquisa Projeciológica, que foi um curso criado para dar subsídio para que a pessoa possa fazer pesquisa, que ela possa elaborar a autopesquisa dela e gerar uma GESCON. Então,
Então, dependendo da cidade, os professores são convidados a fazerem. Às vezes, como um curso novo, algumas cidades o curso ainda não ocorreu. Então, vale a pena o coordenador programar, chamar o curso e a gente ir para lá para poder trabalhar com esses professores em conjunto. Muito bom. Existe alguma possibilidade de estar consciente sem pensamentos? Tem algum fundamento nisso? Na minha terra ainda não vi isso não. Se vocês têm, vocês avisam para ele aí, que eu não sei desse negócio. Quer dizer, isso aí que ele está querendo é amência consciencial. Existe uma condição que é o caminho da demência, que é a amência consciencial. Parece que a pessoa não está pensando, mas ela está pensando que não está pensando. No entanto, ela está pensando. Esse me entende. O processo todo é esse, é a amência. Poderia esclarecer sobre o item a identificação da ordem subjacente à entropia exposta? Esse também eu já falei, não já? Já foi falando. Gente, hoje está tudo coincidindo aqui, que está uma coisa. Gostaria de saber mais sobre o padrão de identificação de amparo quando estamos assistindo as pessoas. Como podemos melhorar nossos padrões mais esclarecedores? Estou trabalhando cada vez mais e cada dia mais pessoas doentes. A primeira coisa, esse aí é o nosso amigo que cuida dos toxicomos. A primeira coisa sua é o seguinte: estabeleça os padrões das pessoas que você atende. Se você ainda não fez isso, é bom você fazer. Toxicomo tem padrão. Quais são os padrões que você está atendendo atualmente? Por exemplo, tem período que tem mais um tipo de padrão do que outro. Tudo isso é bom ver. Por exemplo, na questão de toxicomo, é do crack, é de cocaína, é maconha, é o fumo, é o álcool. O que é? É o conjunto de tudo isso? É a pessoa que já tentou suicídio? Tudo isso é padrão, tem que examinar. Aí, você tem que ver como é que está a situação. Agora, veja, por exemplo, nesse período de fim de ano, qual é o tipo de toxicômono mais comum que aparece lá na sua assistência? Ele trabalha diretamente com as pessoas. Pelas afirmações que o senhor fez há pouco, posso deduzir que o fato de haver trabalhado com várias consciências em estado precário no processo de psicofonia significa um aprimoramento do meu parapsiquismo? Sim, principalmente se já deve ter sabido o que é personismo. O que é, por exemplo, monólogo psicofônico. Estudo é importante, que diz respeito ao processo da incorporação e da psicofonia. Não poderia ser uma ação conjunta visando, ao contrário, desestabilizar nas atividades? Aí depende do assédio. Tem processos que o povo pensa que a pessoa está incorporada, ela está possessa. Isso é outra coisa. Isso aí é você que tem que ver como é que foram as suas manifestações e as suas vivências. E classificar, dar o diagnóstico, ver até onde foi, de que modo que foi, etc. Isso é que é importante. Pode falar. Duas coisas. Primeiro, que tem esse pessoal que era do IPC antigamente, né, tem a pré-IC da pesquisologia agora, né, o curso de formação do pesquisador. É lógico. E eu estou fazendo muito bom, aliás. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre crítica, né, auto e heterocrítica. Tem muito a ver com esse verbete, né, identificação, né? Identificação do padrão. Agora, identificação está bem explicada. Por exemplo, aqui, né? Identificação do padrão, em matéria de heterocrítica. Nunca dê muito valor para tudo que seja anônimo. Tudo que seja anônimo, qualquer coisa que seja anônimo, telefonema anônimo, uma coisa qualquer, sim. Isso não tem tanto valor. Você só anota aquilo, mas não vai dar o que precisa como resposta. Não, normalmente quem supervaloriza isso é o pessoal de mais idade, dá muita confusão. Uma outra coisa, jamais dê muito valor para uma pessoa que critique, que está lendo um artigo seu e critica a sua pessoa. Isso aí é o argumento ad hominem. A gente também tem que eliminar. Não dá, é perda de tempo. Então, mas essa parte... Outra coisa, jamais dê valor para alguém que é da imprensa ou do jornalismo marrom. Isso também é secundário. Só aí tem 3 que já pode excluir, que não vale a pena. Mas esses são os mais crassos. Outra né? coisa, jamais dê muito valor para uma pessoa que é fanática. Você vê que ela é totalmente fanática. Ela é obnubilada, ela é fechada, ninguém está... Não dá. É bobagem perder tempo com uma pessoa fanática. Não é por aí. Porque ela é doente, né? Um tipo de doença. É doente. Então, mas esses são exemplos mais óbvios, né? São os 4 mais claros. Daquilo que você não deve considerar muito como heterocrítica. Não. Agora, então, você falou da... Agora, estabelecimento do padrão. Procure sempre debater ou admitir mais as heterocríticas
de quem é racional. Quem é racional? Quem é lógico naquilo que fala? Sim, mas se a pessoa é muito aluada, você está entendendo? Serenita, lunática, dentro dos processos, com muita emoção, com muita ansiosidade, ânsia, ansiedade, né? você está entendendo? Entendo. Tem que deixar para lá. Então, deixa eu te perguntar, assim, no nível nosso tem muita ambiguidade, né? Ao mesmo tempo a gente tem racionalidade, intelectualidade. E agora, a outra coisa séria é o padrão seu. Esse que você tem que identificar antes de identificar o outro. Aí que eu queria pois é. Então, a primeira coisa é a seguinte, olha se você está tranquilo. Sim. Se você estiver assim, não é hora de debater nada. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa então. Então, a identificação se esmiuça bem e tocou em pontos importantíssimos, né? Só que aí tem a exposição da identificação, no caso da crítica, né? Quando você vai falar aquilo para a pessoa ou sobre alguma coisa, ter uma ideia, né? Agora, veja, eu já fiz debate que eu trazia 1 quilo de açúcar e água das garrafas de mineral. Então, a hora que eu via que a pessoa está assim, está assim, ó, 10 colheres de açúcar no copo, dá aí para ele, chacoalhar, fala, toma. Aquilo acalmava a pessoa na hora, ou ela ia embora. Alguma coisa dava, porque a hora que passa da conta, o negócio é água com açúcar, é o jeito, para ver se ameniza, para suavizar. Não, e quando então isso a gente fala assim, quando isso não funciona, tem o doce. médico de plantão também. Então, né? pelo menos o bico fica mais doce, com água doce. Então, né, você lembra do curso que você foi lá também, do hétero? Tinha um médico de plantão. Se nada disso funcionar, Mas então, eu queria chegar num ponto que é o seguinte, né? A exposição da crítica, né? Quando a pessoa identificou, ela supõe que identificou bem o cerne da questão, né? As questões adjacentes e quer expor aquilo. Agora, não há o consentimento, a solicitação por parte do criticado, né? do objeto da análise, da identificação do padrão, da crítica, né? E a gente, então, faz a exposição para o outro, ou isso é um assédio? Seria um heterossexual? Aí depende da circunstância, mas às vezes é bom a gente defender os ausentes. A gente não deve falar nas costas dos outros, deve falar na cara. Falando na frente. Pois é, mas às vezes a circunstância não permite que a pessoa esteja lá. Se o outro entende bem, pode estabelecer uma polêmica a partir daquilo e você defender o autor. Então, mas isso é subjetivo. Às vezes vale a pena. A polêmica útil, ela é sempre útil. Não, não estou falando de polêmica, eu sou polêmico também. Estou dizendo da crítica direta. Se a pessoa não te solicitou, né, e ela não, faz essa aquilo... aí se agradece, porque às vezes ela é boa, vale a pena. Crítica é uma coisa que tem um valor inestimável, a gente não sabe o valor. E do ponto de vista de quem faz, quando é a gente que está fazendo, né? A gente deve se segurar quando não foi solicitado. Ninguém perguntou nada. Não, você quer às entrar vezes na situação... é bom você se defender, mesmo que não te pediram, porque esclarece os outros. É bom se defender. Às vezes é necessário. Agora, sempre é autoanálise. Sempre você vê quais são os objetivos e a intenção. Qual vai ser o resultado daquilo? Se a perspectiva é de bom resultado, vale a pena desenvolver o processo. Agora, heterocrítica é uma coisa positiva. A maioria do povo tem muito assim, tabu e mito a respeito de crítica. Sabe? Tem muita gente que não entende bem crítica até hoje. Valdo, na 7ª e 8ª linha da fatologia, a identificação das afinidades obscura entre as coisas. Isso tem a ver com a descoberta, sei lá, depois que era obscura e deixou de ser, com a identificação? Não, o problema é o seguinte, nesse assunto aqui, um dos negócios que mais bate na vida da turma hoje, principalmente os interdisciplinistas, é a identificação de quem foi quem. Principalmente do ponto de vista de Seriex e da vida junto com a gente. Eu vivi com essa pessoa de que modo? O que eu era dela? Isso é uma coisa seríssima. Mas... é ou não é? Alguém aqui vocês acham que já ficou sem pensar nisso? Eu acho que não, né? Todo mundo já pensou. Valdo, né? mas... Até a Érica. Até a Érica já pensou. Quando se identificou uma coisa obscura, mas se conseguiu identificar, seria a eureka aí, sei lá. Até um certo ponto. E aí vem o problema. Você identificou, vai falar ou não vai? Aí é que vem a revelação. Isso aí é perigoso, que é o problema de todos os fenômenos parapsíquicos. Por exemplo,
uma precognição. Vai falar ou vai ficar calado? Como é que fica? Estuda, a gente tem que ficar de olho. É a hora de ver o que é. Essa, a minha técnica é uma só, vocês sabem qual. Como é que eu faço? Eu escuto o amparador da pessoa, se ele tem. Se não tem, eu escuto só o meu. Agora, o meu amparador já decidiu. Se não tem outro amparador, ele decide. Fica 2 em 1. Você está entendendo? 1 em 2. Mas ali você identificou. O amparador ajudou a Agora, geralmente, se você faz isso, não há resultado negativo. É incrível a hora que a gente fala certas coisas que o povo não vai entender bem. As pessoas em torno, ninguém entenderam. Tem gente que fala assim, não pode falar uma coisa dessa. No entanto, a pessoa que você fala vai entender a coisa. Agora, veja, isso por quê? Por causa do processo da vivência, né? Mas aí o amparador... Isso é dificílimo, pelo seguinte, o passado é sempre problemático. Por que problemático? Porque ele é mal interpretado. Tudo que é da história tem má interpretação. A gente nunca pode confiar naquela versão que deram. Sei lá se isso é real. Agora, uma pessoa que está tendo a versão antiga, ou seja, está lembrando do passado do outro, é muito mais problemático, que é o meu caso. Mas aí aquele... Eu, por exemplo, você já pensou que beleza que seria se eu só estou lembrando só das minhas coisas, não preciso de falar com ninguém e ficar quietinho. Então eu vou passar a perna em todo mundo, com calma, dentro daquilo que eu conheço. Conheço os bastidores sem falar nada com ninguém, mas a vida não é assim. Você tem que expor, porque é o processo da assistência. Você não pode ficar com isso só para você. O ego-karma não pode predominar na sua vida. Valdo, então, essa é aquela mesma coisa que você fala sempre, que você só abre o jogo quando um amparador pratica isso. Só abre o jogo quando o amparador é a junta de amparadores. Eu chamo isso de junta de amparadores. Eu já falava isso há meio século. Agora veja, eu nunca tive caso brabo que tenha um acidente de percurso, uma macro-pecado destrutiva com a pessoa logo imediatamente, alguma coisa decorrente da minha revelação. Mas vamos dizer, a heteroconfissão pública. Vê se me entende, heteroconfissão. Mas nesse caso... Quer dizer, eu estou confessando no lugar do outro. Entendeu? Sempre causa crise de crescimento, uma crise também. Não, sempre levanta poeira. Agora, veja, conforme a personalidade, levanta mais poeira. Agora, o que levanta mais poeira não é a notoriedade. É a injustiça e a ilicitude. Quanto mais criminoso é a pessoa, pior é. Professor. Agora, eu já tive que falar com pessoa que tinha matado os outros. Olha o caso do meu pai. Naquela ocasião, eu não tinha muita maturidade mesmo, que eu fui falando espontaneamente, né? Mas deu no que deu, foi bom, ajudou tudo, mudou a vida dele. Entendeu? Mudou a nossa vida, as coisas todas por causa daquilo. E outra coisa, no caso dele, ele acabou com a pessoa em legítima defesa, aqui não tinha jeito. Ali não tinha saída para ele, não. E outra coisa, naquele lugar, todo mundo vivia se defendendo, todo mundo vivia armado. O povo só dormia depois dos tiros, 9 horas da noite. Não era fácil. Você entendeu então, né? Então a identificação de padrão ou do padrão, ela tem que atingir tudo que nós fazemos com todas as pessoas, com todo o serviço, em todos os contextos. Isso é que é o ideal. Pesquisa, antes de mais nada, é a identificação de padrões. Por que o senhor focou no padrão e não trouxe a questão do Mater Pensene? O que tem Mater Pensene? Por que o senhor não chamou a atenção do aspecto do Mater Pensene no lugar do padrão? Não, porque o Mater Pensene já é a base da pessoa, ela já sabe o que é, o outro já vê logo como é que é. Isso aí é o óbvio, né? A gente colocasse a identificação tá cara, do Mater Pensene. É como for o fato, está na cara. É? Não, fala, mas eu estou falando assim, ela está querendo que eu colocasse uma coisa maior. Sim, chamasse a atenção. Por exemplo, colocar na mater pensenologia, por exemplo. Isso.
Não é isso? Eu sei. Chamar atenção para esse aspecto. Pois é, mas o problema é que não precisa tanto. Isso já está na cara. Porque a lucidez... O Mater Pensene é a sua síntese. Sim. É a síntese da sua pessoa. Por exemplo, a Fafá. Todo mundo sabe quem é a Fafá. É aquela que canta, que veio lá do norte, etc. Fafá de Belém. Todo mundo sabe. Não é isso? Um dia desse eu parei com uma pessoa brincando sobre você. Falei assim, mas a Fafá está aí? Eu falei, não, é outra Fafá, calma. Professor, ela é mais magra um pouco. Obrigada pelo um pouco. Professor, na minha concepção, se a pessoa identifica o Mater Pensene, em seguida ela conseguiria, junto com isso, identificar a maneira como ela se posiciona, como ela atua. Não, isso aí, para identificar o Mater Pensene, tem tanta coisa atrás, muito mais séria. Por exemplo, você identifica o padrão de uma pessoa, o Mater Pensene dela. Você vai falar, ela não admite que seja aquilo. E como é que você fica? Então, o problema não é fácil. Por isso que tem que fazer a consensograma, examinar as coisas todas para a pessoa ver. Por exemplo, a turma agora está fazendo aí o curso para ver qual a sua especialidade, não é isso? Isso já chega perto. Sim, já aproxima. É preferível fazer e ver a especialidade do que falar com a pessoa que o Mater Pensene dela é aquele. Porque tem muita gente ainda de Mater Pensene trôpego, um pouco alteroso, não é isso? Então, isso tudo é problemático. Distante também do que realmente poderia estar. Outra coisa, você falar todo o Mater Pensene da pessoa que é bonzinho, você está mentindo. Sim. Porque nem toda pessoa tem um Mater Pensene bonzinho. Sim. Você vai falar só do mega trafor dela, e às vezes não é, ela tem um mega trafor maior do que aquele. Sim. Como é que fica? A maioria das pessoas que não tem boa disciplina e organização, geralmente o Mater Pensene dela não é bom. Também não está alinhado. Como é que fica? Sim. Então você vai falar o quê? A identificação do padrão, você tem que falar da desorganização dela, não tem? Sim. Uma outra coisa, uma boa parte das pessoas, às vezes, elas são ansiosas. Esse ansiosismo, isso aí também você tem que tocar no assunto, porque o ansiosismo, ele nunca vai fazer as coisas 100%, permitir que a pessoa faça tudo bonitinho, com bom acabamento, tal. É difícil. Na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com as coisas certas. Tudo é difícil. Sim, mas aí a pessoa, nesse caso, trabalhando a ansiedade, ela dá uma aliviada no Mater Pensene. Tudo ela trabalhando, ela melhora. Sim, agora, o problema duro é você dar o diagnóstico disso. Sim. E ser aceito o seu diagnóstico. Vocês lá na PEX, de vez em quando, não tem as coisas contra mesmo? Agora, a mesma coisa, a turma da Consta. Quer dizer, lá na Consta também não tem, o povo dá o conta naquilo que vocês falam? E por aí vai. Na consciência terapia, quem é da consciência terapia? Aqui. Pois é, também não é assim? Um doente, geralmente, quanto mais mental ele seja, quer dizer, quanto mais dementado ele seja, menos ele aceita a doença dele. Não é verdade? Isso não é regra? Então, como é que fica? Você está começando a entender? Então, vamos pensar. Só aqui eu vi 3 áreas. Consciência terapia, conscienciometria, você está entendendo? Tudo aí bem claro, são coisas sérias. E a proexologia. O que a gente observa é que uma boa parte das pessoas, o problema não é identificar, no caso da ProEx, né? Não é um problema de identificação de ProEx, mas de assunção de ProEx. Quer dizer, a pessoa querer assumir. Porque tem todos os indicadores. Só falta um e-mail do evoluciólogo falando qual é que a pessoa está querendo. Porque ela tem tudo já de informação. Agora, se você falar que ela já tem tudo para ser evolucióloga, ela aceita na hora. Se você faz concessão, você só obtém sucesso e faz média com todo mundo. Desde que seja uma concessão espúria. Agora, se você vai fazer a concessão correta, é um problemão. Então, existem 2 tipos de concessões. Por gentileza, pode explanar sobre a identificação das afinidades obscuras entre as coisas, entre a 7ª e a 8ª linha da patologia? E também nós não falamos. Agora, o povo é só consultar que vai ver, não é isso? Em torno dos anos 70 e 80, Chico Xavier psicografou diversos escritos de pessoas recém-dessomadas, com detalhes impressionantes sobre seus parentes e amigos.
Hoje nada disso se observa. Eu pergunto, será que somente o Chico, com toda a sua taconha e humildade, era o último dos moicanos? Primeira coisa, a maioria dessas mensagens, a pessoa já mandava a carta escrevendo, olha, morreu meu avô, o apelido dele era Ticiano, mas o nome dele era Agnello. Ele gostava muito da neta dele, que chama Marietinha, e por aí vai. Então ele chegava lá e passava aquilo na mensagem. A maioria era isso. E eu tenho experiência disso, porque quando eu deixei o Espiritismo, eu recebi um monte de carta dessa, e não respondi nenhuma, nem recebi mensagem para ninguém. Outra coisa, o Chico, comigo, teve época que ele queria receber e fazer uma sessão semanal para receber esse povo. Eu falei assim, Chico, você espera eu ir embora, depois você faz isso, porque eu acho isso tudo espúrio. Eu já tinha visto certas sessões de materialização, de efeito físico, tudo fajuta, farsa, mistificação. Então, eu falei assim, ó, a hora que eu sair, você pode receber a cidadania de tudo quanto é cidade, que eu sou contra isso. Você pode também receber as mensagens de tudo que você acha que é bom. O problema é seu. Agora, até o Emmanuel falava, isso não é o ideal. Mas é que ele queria, porque encorajava os outros, fazia média com todo mundo. O Chico era disso, né? Então, quando eu saí, ó, ela está falando, década de 70 e 80, porque eu já tinha deixado o movimento espírita. Eu fiquei lá até 66. Então, ele recebia, e outra coisa, parece que ele recebeu umas 75 cidadanias de cidade diferente. Agora, eles achavam que aquilo é importante para o processo da condecoração, as honrarias, entende? As comendas dentro do problema do movimento, porque é religião, né? Então, a quantidade pesa na balança para eles. Eu achava isso tudo errado. Eu estou falando que eu estava por dentro da julgada, eu acompanhei isso tudo. Eu vi muita coisa que eu tive que dar conta por causa disso, inclusive nas sessões de efeito físico, tinha muita coisa que eles faziam que era fajuta. E eu comprovei. Foi uma de, eu tive que fazer lá da detetive mesmo, examinei tudo, fui provar para todo mundo que estava errado, por causa disso. Porque eles não estavam acostumados com aquilo. Agora, a turma não queria deixar, porque não, isso encoraja o outro. Quer dizer, não dá. Você não pode tirar a coragem da pessoa, não sei. Assim, a vovozinha, vai bem? Tenho relativa facilidade de identificar o padrão das equipes extrafísicas assistenciais, principalmente do meu trabalho e de outras pessoas, mas jamais consegui distinguir um padrão constante em minha própria assistência. Isso significa que ainda não tenho um amparador específico? Como perceber e me afinizar com o padrão de um amparador específico? A primeira coisa, você está culpando o amparador que não está aí. Ele está. É você que não tem contato com ele. Quem não está percebendo é Vansun C. Quer dizer, é você. Você que tem que afinizar mais com ele para saber o que quer que se passe. O processo é esse. O amparador, às vezes, até que tem. Eu mesmo já vi amparador com você várias vezes. Esse é outra coisa, eu quero te dizer, é um homem que te ajuda. E outra coisa, eu tenho uma leve impressão que esse homem foi médium. Outra coisa, ele parece ter uns 38 anos, ele usa bigode. Estou te falando tudo. Sabe quem é, gente, que eu conheço, cara? Então, por isso que eu estou falando. Eu já disse muito. Como ele nunca perguntou, nunca falei. Né? Valdo, aqui na letra A, eu queria fazer uma pergunta em nome do Greenvex, que está aqui comigo, algumas pessoas, que a gente estava discutindo hoje de manhã, e aí teve algumas opiniões contra e a favor, e eu queria saber a sua opinião sobre as vantagens e desvantagens das redes de relacionamento da internet. O que? Vantagem o quê? E desvantagens das redes de relacionamento da internet. Relacionamento, eu acho uma prostituição violenta por exemplo, e criminosa. Orkut, Facebook. Se é isso que você quer dizer, você está chamando os chats emocionais que tem de comunicação. O Orkut. Pois é, eu acho que uma porção deles já deu muito crime, já matou muita gente, já teve assédio, já teve um monte de coisa. Law and Order e Crossing Jordan. Tudo nasceu dali. Outra coisa, vocês já viram os filmes que falam sobre esse assunto? Tem um monte de filme americano sobre o assunto, não é só no Brasil, não. Tem um monte. Agora veja, tudo é uma prostituição danada. É mulher que é casada, que está com 5 filhos, arranja um namorado na internet. É um homem que está lá,
casado também, tem 3 filhos, arranja 3 namoradas na internet. Entende? Outra coisa, é um tal de arranjar computador fora de casa. É um tal de arranjar coisa escondida dentro de casa, encriptar o programa. Quer dizer, uma vergonha total. Agora, isso é natural. A prostituição escondida, se deixar, mais da humanidade entra nessa. Não é verdade? É a prostituição escondida. Eu falo assim, em relação ao inversor também, assim. Tem, o quê? Em relação ao inversor, que tem Pois algumas não, pessoas em relação a qualquer favor. pessoa, eu estou falando como é que é a média que eu acho disso. Agora, o que se passa? Tem muita coisa de e-mail, de Orkut, de internet, desse chat, um percentual aí deve ser muito bom. Quanto? 5%? Boa vontade, né? É muito difícil. As bobagens que tem não estão no gibi. Eu, de vez em quando, Mário, uma hora você podia até atualizar as nossas bobagens. Já faz muitos anos que nós não mexemos nisso, só que foi uns 2 ou 3, né? Que a gente não vê os acessos que tem no meu nome. Eu sempre queria ver, porque eu nunca vi tanta bobagem, como diz respeito a um tal de Valdo Vieira que tem por aí, que não sou eu. Está entendendo? Eles falam coisas que eu falei, que eu não sei o que é aquilo. Tudo inventado, tudo cheio de coisa. Isso é internet. Agora veja, eu penso que daqui uns 100 anos, essas comunicações assim, sabe, dentro da teleinformática, elas vão melhorar. Agora, até lá vai ter altos e baixos mesmo, e essas tolices todas, isso vai ser inevitável. A natureza humana não falha. Agora, se puder esconder qualquer coisa ou arranjar um anonimato burro, todo mundo faz besteira, não tem jeito. Eu estava explicando essa semana para uma pessoa o seguinte: uma das coisas mais difíceis que tem na projeção é a pessoa que sai da projeção, fica muito lúcida e ela sente que ela está com o poder da consciência naquela posição. Ela, às vezes, pode se tornar um predador. Então, ela entra e fala assim: eu posso entrar em qualquer casa, ver tudo o que o povo está fazendo, como se fosse uma consciência onisciente. Eu já encontrei gente que fazia projeção e veio me confessar isso tudo. Então, ele fazia uma força danada. Lá pelas tantas, teve um cara que falava que ele gostava de dormir de dia e gostava de dormir de noite, que ele saía do corpo e ia ver essas coisas. Agora, eu falei com ele: ó, seu fim é triste. Essa foi a expressão que eu usei. Seu fim é triste. Isso aí vai te dar na cabeça. E acabou dando. Houve acidente de percurso, uma opção de coisa, porque ele começou a invadir todo mundo. Está bancando um assediador, esse físico, como projetor. Valdo, e tem gente que é experiente em projeção e que usa esses contatos do Orkut, do chat, do blog, para visitar a pessoa de noite, encontrar e dar sequência. Esses são os tais que quer ver Isaurinha pelada debaixo do chuveiro tomando banho. Abre a porta para todo mundo. É aquele negócio. Entrada franca, é um negócio com entrada franca. Agora, é a vida, de modo que os jovens têm que abrir o olho com isso, né? Estão começando agora. Agora, ó, muito cuidado na prevaricação, ou seja, pular a cerca eletrônica. O pulo da cerca eletrônica. A das coisas mais bravas que tem por aí. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não preciso explicar muito. Né? Então, é fazer as transições da teleinformática. Pode falar. Professor, na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, quarta linha, na verdade, o confronto com a casuística pessoal, qual que é a relação disto com a identificação do padrão? O problema é o seguinte: você tem que começar a ver a sua casuística. Como é que você tem? O que é? Que você atende o quê? Quais são os casos que ocorrem na sua vida atualmente? Você tem que começar a ver o que é isso. Você confrontar e ver. Por exemplo, o que você faz? Quem é que te procura? Como é que são as suas assistências? Quem é que tem contato com você? Isso é a sua casuística. Com quem que você convive? Processo espontâneo, natural, da própria natureza. Com isso eu posso identificar o meu padrão? Ou você vai ver quem é quem. Você está lá no meio. Você está sendo um ponto de referência para quem? É o seu exemplo.
Quem me procura e também quem não procura. Pois é. Agora, veja quem procura, porque a casuística é o caso que acontece com você. Casuística é aquele caso que você pode mostrar, que é aquele padrão que você pode dizer. É o bordão, é um exemplo que a gente dá. Por exemplo, numa didática você vai falar, não, aconteceu isso comigo, do jeito que eu falo aqui. Aconteceu isso, tal. Eu venho e falo. Entendeu? Mais uma pergunta, professor. Na página 73, lá embaixo, em mitologia, o mito do caos. O mito do caos. Qual que é a relação disso com a identificação do padrão? O mito do caos é a pessoa que acha que existe um caos sem nenhuma orientação de nada. Isso é bobagem. É esse povo do mito